desenvolvo veio ao longo do tempo, né? Porque no começo, quando a gente é criança, faz aqueles desenhos de criança, usa lápis de cor, fazia desenho para as minhas colegas e geralmente naquela época ou era desenho de observação ou era desenho copiado, né? Se copiava, se usava muito fazer cópias de outros desenhos que existiam. E depois, isso já trabalhando, já formada no meu primeiro curso universitário, já trabalhando como professora de português, uma amiga chegou para mim e disse assim, eu estou pintando um quadro. Aí quando ela falou que estava pintando, eu disse, pô, mas como que está pintando um quadro? Aí ela me explicou, né, o que ela estava fazendo, um pedaço de madeira, etc. E aquilo me despertou, sabe? Lá dentro parecia assim que me faltava algo, porque eu sempre gostei de arte, né? Talvez assim não conscientemente, mas eu gostava dessa coisa do fazer, sabe? E não me passava pela cabeça um dia eu fazer um curso formal de artes plásticas nessa época, né? Mas eu me interessei assim quando a minha amiga falou, porque a gente encontra na vida algumas pessoas que parecem assim que são encaminhadas, né? Que são assim que elas fazem a gente despertar para alguma coisa. E essa minha amiga foi assim. E me despertou. Então, naquela época eu comecei a fazer cursos assim com pessoas que davam aula em casa, né? E dali para frente eu achei que eu deveria formalizar um pouco mais e fui para a escola de arte que tem em Porto Alegre. Nessa época eu residi em Porto Alegre. Que tem em Porto Alegre, que é conhecido como Ateliê Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Aí nessa época eu fiz cursos de desenho, muito curso de desenho, basicamente o desenho. E também de pintura em acrílico. Eu ainda não tinha despertado para aquarela, para fazer aquarela. E com o contato com as pessoas ali, eu fui conhecendo então pessoas que faziam aquarela, professores que faziam aquarela. No próprio curso de desenho que eu fiz o curso era assim, se usava todos os materiais, todas as técnicas de desenho, com todos os materiais, pastel, carvão, giz de cera e outras técnicas assim mistas, tipo colagem, coisas desse tipo. E entre essas técnicas, a aquarela. E aí eu já tinha visto alguma coisa de aquarela, sabe? Mas a técnica, assim, naquele momento parece assim que ela meio que deu me bateu lá dentro, assim. E também eu fiz nessa época, tive meu primeiro contato com gravura, bem rudimentar, assim, uma gravura matriz, era para ser estilo, mas como não trabalhamos com madeira, nem foi colocado isso pra gente, a nossa matriz foi um papelão. E foi um trabalho bem bom, gostei do trabalho. Então, assim, essa primeira escola formal foi isso. Isso foi até que ano? Assim, foi de 78, tá? Comecei em 78 nessa época. Até meu menino tinha 11 anos, ele ia comigo. Depois, em 81, eu fiz uma interrupção muito grande, porque minha filha nasceu em 81, então ela não gosta que eu diga isso, né? Mas isso aconteceu realmente. Não por culpa dela, mas eu me sentia assim, né? Sentia que a minha presença ali era necessária. Então fiquei assim até 91 sem lidar com arte, sabe? E nesse intervalo de tempo que eu trabalhava, né? Eu trabalhava 40 horas no estado como professora de português. Nesse intervalo de tempo eu chegava a sonhar que eu dançava, sabe, com o pincel na mão. Mas era uma coisa muito engraçada, eu assim, meu Deus, eu tenho que voltar. Mas aí em 91 retornei, aí fiz outro curso regular de desenho, pintura também. Fiz cursos intensivos de aquarela, foi onde assim eu comecei mesmo a ter mais contato com aquarela. Um dia uma amiga minha, que foi outra que apareceu e disse assim, Zuma, te inscrevi no curso de aquarela. Ela sabia da minha vontade de fazer aquarela. Te inscrevi no curso de aquarela. Nem tinha falado comigo e me inscreveu no curso de aquarela. Eu achei maravilhoso aquilo, né? Então, ver que na minha vida de arte eu tenho que agradecer muita gente, sabe? As artes plásticas era uma segunda atividade tua ou era a principal? Até então, as artes plásticas era uma segunda atividade minha, porque eu dava aula, eu dava 40 horas, né? E ainda com um filho pequeno, nessa época a minha filhinha já estava mais grandinha. Mas mesmo assim, quer dizer, 10 anos, né? Mas mesmo assim, era uma segunda opção. Ela não ocupava, assim, apesar de eu querer muito, sabe, de eu querer mesmo, que eu queria, nessas aulas eu sabia, não, eu quero praticar arte, mas eu não encontrava um tempo para fazer isso, a gente não encontra, infelizmente essa é a nossa realidade, né,
eu não podia largar tudo, mesmo porque eu sempre gostei de lidar também com a língua, né, com a literatura. O texto é muito presente no meu trabalho. Eu trabalhei, tanto que eu envolvi assim, ó, as artes plásticas, né, a arte no meu trabalho de língua portuguesa, em texto, na interpretação, que a diretora, que ela também era professora de língua portuguesa, me convidou para eu trabalhar 2 anos num projeto naquela época era educação artística, né, na escola. Aí eu dava as minhas aulas de língua portuguesa e dava, durante 2 anos eu dei aula de educação artística também na escola. E aí eu me atirei naquilo, né, porque é uma coisa assim que eu curti muito, sabe? Fazia trabalho, fazia exposição com os alunos, saía para a rua e eles gostavam também. E aí, como professora de escola tem que ser tudo, né, polivalente, até o hino nacional, eu ensinei as crianças a cantarem. E um dia eu fui com a minha filha estava se formando no 2º grau e ela queria escolher um curso, fomos lá na UDESC ver quais as possibilidades de curso. E aí eu vi que entre os cursos tinha, eu já sabia que tinha, mas aí aquilo veio assim, né, na minha direção. Que tinha o curso de artes plásticas, naquela época era artes plásticas mesmo, né, porque agora é artes visuais. Aí eu olhei para minha filha e disse assim, esse curso é a mãe que vai fazer. Até então, eu considerava assim a arte como um fazer mesmo, né, um fazer, e de fato considero ainda hoje, né, a arte é um fazer, para mim a arte tem que fazer mesmo, né, tem que botar a mão, é a poética do fazer. Mas na UDESC você não só faz, sabe, no sentido do fazer mesmo, do usar a mão, mas você também faz uma reflexão sobre aquilo que você está fazendo. E a UDESC, ela me favoreceu muito, me trouxe muita aprendizagem nesse sentido, né? Porque você tem filosofia da arte, psicologia da arte, sociologia da arte, tudo é da arte, né? Então a gente só tem de sair beneficiada e refletindo. O que é essa reflexão? Assim, nos leva a nos autoconhecer, é um autoconhecimento. E esse autoconhecimento é muito necessário na arte. E eu acho assim que esse também é um dos aspectos da arte, né? Permitir que a gente se autoconheça, pelo menos, né? A gente está no caminho.